Oi, tudo bom por aí? Bem, nesse vídeo aqui a gente vai falar então sobre sobrecarga, né? Essa nossa habilidade de se encher de coisas e também entender o que pode estar por trás desse comportamento e como a gente tem estratégias aí mais efetivas. Se tu tá chegando no canal agora, não me conhece ainda, primeiro eu quero te dar as boas-vindas e me apresentar. Eu me chamo Gabriela Damasceno, sou psicóloga e por aqui eu falo de vida simples e equilíbrio emocional. Vai ser uma honra te ter aqui pertinho para a gente ir construindo um jeito mais leve de encarar a vida. Uma das formas que a autocobrança se expressa é quando a gente começa a assumir mais coisas do que a gente poderia. Sabe aquela ideia assim, ó, de ai, é só mais uma coisinha, tudo bem. Ai, nem vai fazer diferença. Ai, isso é um detalhe. E aí a gente vai dizendo sim, sim, eu posso para um monte de coisa. E quando a gente vê, a gente tá sobrecarregado. Tem também, além disso, a sobrecarga, mental, né, que é quando a nossa cabeça fica ali antecipando e lembrando de todas as coisas que a gente tem para fazer e se cobrando também de dar conta de tudo. Então essas 2 formas de sobrecarga, elas nos trazem muito prejuízo. E normalmente elas estão muito associadas a um estado de urgência, né, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, que parece que tudo tem que ser para ontem, tudo muito urgente. E já é importante aqui a gente começar a refletir: será que tudo tem que ser tão urgente? Se a gente pensa também nas sensações que vêm junto dessa sobrecarga, a gente pode citar aqui o próprio cansaço, a dificuldade de memória, dificuldade de atenção, de raciocínio. Tudo isso são consequências que às vezes a gente nem nota, mas que vem desse excesso de coisas. E é importante, de novo, aqui a gente entender qual é a função dessa sobrecarga, né? O que está por trás disso. E tem vários motivos também aí que podem estar por trás, né? Um deles é a gente estar com medo de dizer não, ou seja, a gente está com receio, o que será que o outro vai pensar? Algumas pessoas até relatam ter vergonha de negar um convite ou de frustrar o outro, e aí eu não vou dizendo não para tentar me esquivar dessas sensações. Algumas outras pessoas não sabem dizer não, então por isso também elas acabam aceitando. Outras não sabem se organizar ou ver as suas prioridades, então elas têm um erro de logística, elas realmente acreditam que vão conseguir, mas elas acabam, né, excedendo aí as suas próprias capacidades. A gente também pode encontrar algumas crenças sobre o que significa dizer não. Então algumas pessoas podem acreditar que se eu disser não, isso significa que eu sou incompetente, ou eu deveria conseguir dar conta de tudo, né? Se eu não der, isso significa que eu, né, sou fraca, enfim. Esse tipo de crença aqui pode estar fazendo com que a sobrecarga aconteça. E aí, com isso, a gente pode não se dando conta de que está gerenciando coisas demais. E aí acaba que o delegar aqui, o dividir, acaba não fazendo parte do vocabulário. E aí, obviamente, essa exaustão acontece. Um outro cenário ainda é quando a gente também se distrai com várias outras ocupações para também não sentir sensações desagradáveis. Então eu acabo fazendo muitas coisas e me sobrecarregando para não me conectar com alguma emoção difícil caso eu pare de fazer todas essas coisas. Então aqui a busca da sobrecarga também pode ser uma esquiva dessas sensações. Então qualquer um desses pontos aqui pode estar motivando a sobrecarga. Mas olha que importante, tá? Que colocar limites é uma das ações de autocuidado mais eficaz quando a gente pensa em preservar nossa saúde mental. Então, realmente, a gente não pode desconsiderar. Por isso, eu resolvi reunir aqui algumas perguntas que tu pode te fazer antes de decidir assumir mais uma tarefa. Porque a gente começa desse início, né? Tentando observar o que a gente pode ou não dar conta. Então, segura aqui essas perguntas, presta atenção. Isso é importante para mim? Em que sentido que é importante? Me descreve mais isso. Isso é uma prioridade agora? Porque às vezes, gente, é muito importante para mim viajar, mas agora pode não ser minha prioridade. Terceira pergunta: eu consigo me dedicar para isso agora? Ou seja, quando realmente eu vou fazer isso? Muitas vezes a gente pensa no resultado e não pensa no quando, e isso é extremamente importante. Então tem que abrir a agenda, tem que olhar, tem que imaginar como é que seria. Outra pergunta: eu estou disposta a abrir mão de X coisas para fazer isso? Ou o que eu vou parar de fazer para incluir isso? É como a ideia lá da roupa, né? Às vezes a gente tem gente que faz isso, eu acho o máximo. Eu só vou comprar uma roupa quando eu me desfizer de outra, né? É uma ideia. Aqui é essa mesma lógica. Às vezes a nossa rotina ela já tá tão cheinha que pra gente conseguir incluir algo, a gente vai precisar trocar. Uma outra pergunta aqui, né? Quais são as tarefas que só eu posso realizar e quais as que podem ser delegadas? Quando eu me pergunto isso, eu consigo tentar distinguir o que eu tenho que dar conta, né? O que eu quero dar conta, que eu vou poder, e o que eu posso escolher caso dê, né? Não pegar. Então, todas essas perguntas vão nos ajudar a ter mais lucidez se a gente vai dizer sim ou não para aquela atividade.
E vamos lembrar que quando a gente consegue, né, reduzir esse acúmulo de atividades, a gente vai diminuindo a sobrecarga e a gente diminui o desânimo. E isso também nos ajuda a ter mais prazer de realização, né? E aquela sensação de que a gente, né, é capaz de fazer e até de ter mais ânimo, mais tesão pelas coisas. Por vezes não nos falta realmente, não é a falta de gostar das coisas, mas é a gente tá tão saturada, tá com tanta coisa que nada mais fica divertido. E aí, na sequência aqui, eu quero te ensinar uma habilidade também para conseguir dizer não, caso, né, isso te falte, esse repertório. E aí é difícil, às vezes, a gente conseguir limitar. Então, por isso, eu vou trazer um exemplo aqui de dizer não para um convite de uma colega que me chamou para dar aula num curso dela, tá? Então, a gente vai ter alguns passos aqui para dizer não que eu quero te ensinar. O primeiro passo é sempre a gente contextualizar para a pessoa, a gente descrever a situação e descrever os fatos. Então, eu poderia dizer: ai, sobre aquele convite que tu me fez para dar aula para ti, eu estava aqui pensando. Então, eu contextualizei o que eu estou falando. Um segundo passo é a gente expressar as nossas sensações e as nossas opiniões sobre aquela situação. Então, eu posso dizer: eu fiquei muito honrada com o convite, achei muito bacana. Ao mesmo tempo, eu tô com a minha agenda bem cheia e tô me cuidando, né, daqui a pouco para não ficar tão cansada. E dependendo, claro, da relação de amizade, a gente pode dar mais detalhes ou não. Mas então aqui eu dei um pouquinho, né, a minha opinião sobre o convite e expliquei um pouco o que estava acontecendo no meu cenário. Tá? Num terceiro passo, a gente tem que pedir ou dizer claramente o que a gente quer ou o que a gente não quer, né? No caso aqui, a gente vai tentar fazer essa negativa. Então, eu tenho que ser muito expressiva e dizer: então, por isso, eu quero te agradecer por esse convite, mas nesse momento eu não vou estar podendo dar aula no teu curso. Eu tô frisando isso aqui, gente, porque às vezes só da gente dizer assim: "Ai, tá difícil, minha agenda tá apertada", a gente já acha que isso é suficiente para o outro entender que a gente disse não. Mas, assim, ó, né, eu vou trazer aqui a minha experiência trabalhando como psicóloga clínica aí nos últimos 12 anos. É muito impressionante como acontece, né, da gente na nossa cabeça achar que foi claro e a outra pessoa entender uma coisa completamente diferente. Então, seja explícita, ó: "Então eu não vou poder", né. E aí um último passo que muita gente nem sabe que ele existe, mas que ele é bem bacana, é a gente reforçar antecipadamente, os efeitos positivos, tá, daquela negativa, tanto para a relação ou até para a própria pessoa que está fazendo o convite. Então aqui nesse exemplo eu posso trazer: "Nossa, né, eu espero que tu consiga achar alguém, posso te ajudar daqui a pouco a achar, se for o caso, né". Mas trazer de que daqui a pouco isso vai deixar as portas abertas para um futuro, então eu tô reforçando que dizer não agora não significa dizer não depois, e que isso pode manter um bom vínculo, uma boa relação entre vocês. Então são passos muito simples, né, onde eu contextualizo, expresso a minha opinião, digo o não e faço essa parte de reforço do final. E tudo isso encadeado vai ajudar a probabilidade de que a gente seja melhor entendido. Além das perguntinhas, né, pra gente evitar a sobrecarga e da habilidade de dizer não, tem algumas outras estratégias aqui mais simples, mas que também são legais. Fazer uma pausa da tecnologia, né? Regularmente a gente se conectar alguns dias das redes sociais, de e-mail ou de qualquer outra fonte de informação que acaba nos saturando. É impressionante também o efeito que isso pode dar, né? Por mais, às vezes, não precisa ser um dia inteiro, mas um período do tempo. Eu, por exemplo, né, aqui em casa a gente acabou tentando combinar de noite, né, ser um momento em que a gente não fica no celular, justamente para priorizar a conexão. E isso, naturalmente, também, né, tira esse excesso aí de inputs que estão chegando na nossa cabeça o tempo inteiro. E além disso, uma outra forma legal da gente cuidar, né, com essa ocupação constante, é a gente limitar um pouquinho mais a nossa relação com as distrações, né? Então, assim, colocar timer nas coisas. Por exemplo, né, o próprio Instagram, tu tem como colocar um aviso de que tu já tá há tanto tempo. Então, são lembretes que a gente pode colocar, né, e usar até a própria tecnologia para que a gente consiga ter pausas e momentos onde a gente não vai fazer nada, né, ou não precisa responder nada e que a gente possa só ficar com a gente, que já é, né, tarefa demais. Registrar também o que a gente não pode esquecer, ou seja, tirar as coisas da cabeça, também vai nos ajudar a nos dessobrecarregar. Além do mais, quando a gente também consegue visualizar ali, isso dá um senso de tá aqui, né? Não preciso sair fazendo, né? Já tá aqui, né? Não vou esquecer. E por fim, é o que eu falo aqui em vários vídeos, mas que é tão importante, valoriza o que tu fez, o que foi possível, né? Aquilo que, de alguma maneira, mesmo que não tenha dado certo, aquilo que tu teve a intenção e que tu colocou ali um pouquinho da tua energia. Vale, então, uma dancinha de felicidade, uma escrita, comentar com alguém algo que tu conseguiu. Tudo isso é útil. E para a gente fechar esse vídeo, eu quero deixar uma pequena prática aqui para realmente tu implementar essas atividades e tratar
né, de te dessobrecarregar. Então vamos lá. Escreve tudo que tu pretende fazer amanhã. Faz uma lista aí, geral, de todas as atividades, de tudo. Até pode separar depois por áreas, mas deixa vir. Depois que tu terminar, eu quero que tu olhe para essa lista e faça uma avaliação. Será que tem muita coisa? Né? Tem alguma coisa que eu me dei conta agora de que tá aqui, mas eu realmente não preciso fazer? Ou que tá aqui e que de fato vai me sobrecarregar? Mais ainda, tem algo nessa lista aqui que é legal, é bacana, mas não é prioridade? Se tiver, eu quero que tu já experimente reduzir essas atividades com base nas tuas prioridades. E aí tu vai para amanhã, faz o teu dia e aí tu retoma essa questão no final do dia, né? Vê se tu seguiu esse planejamento e tenta avaliar os efeitos que essa redução de atividades teve. Será que tu ficou mais feliz ou mais frustrada, mais relaxada, mais cansada? Não sei. O meu convite aqui é para que tu experimente e para que tu note. E uma outra prática que é super bacana também sobre urgência, eu quero que tu tente observar e reconhecer 3 coisas que são importantes na tua vida, só que tu tem feito de uma forma muito urgente. Então daqui a pouco tu pode chegar na conclusão de que tomar o teu café é uma coisa muito importante, mas tu tá sempre tomando rápido. Será que tem como tu mudar isso? Porque às vezes se dessobrecarregar também tem a ver com esse ritmo e não só com reduzir a tarefa em si. Então, gente, é isso. Lidar com a sobrecarga é um processo gradual, tá? Mas incorporar essas estratégias na tua rotina com certeza vai diminuindo o teu estresse e aumentando a tua leveza e até a tua própria produtividade. Então, se esse vídeo aqui te ajudou, te inspirou, deixa um like para eu saber e te inscreve aqui no canal também para ser notificada para os próximos vídeos. Um beijo grande e até a próxima!